Olá, queridos amigos. Olá, Márcia. Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo com André Luiz, né? E hoje continuando aí o capítulo 17, Né? Doutrinação, Tudo bem, capítulo. amigos? Capítulo 17, né, do livro Missionários da Luz, que a gente está falando de mediunidade, já falamos no capítulo 16, estamos continuando no 17, que também nós Uhum, dividimos em três três partes, partes. e essa é a parte segunda, e nós vamos lembrar do que se trata. Se trata Uhum, do caso quando André Luiz e Alexandre vão ajudar uma mãe que já está desencarnada, de algum estado já um pouquinho de evolução, e luta há muitos e muitos anos para tentar resgatar seu filho, que já está desencarnado também, pelo que ela me fala, que ela falou para a gente, na faixa de 10 anos, e ele foi sacerdote, totalmente ligado às vaidades, ao orgulho, à materialidade, às escrituras, sem olhar, se aprofundar, e está numa condição espiritual bem triste. E ela, através das reuniões mediúnicas, se ele puder ser esclarecido, ela vem pedir auxílio a Alexandre para ajudar. Diz que ele já está começando a se modificar um pouco, se cansando de estar junto dos espíritos malévolos, e ela acha que está na hora dele ter uma nova chance para tentar uhum. se reencaminhar, né, para os divinos desígnios do Pai. Isso mesmo. Como sempre, as mães, né? Se dedicando aí aos filhos, mesmo no mundo espiritual. Então, a tarefa, por isso que é missão, né? Ela continua, é eterna. Exatamente. Então, vamos nós aí no capítulo 17, a parte 2, né? A gente vai continuar, então, aqui para saber como é que vai ser o desfecho desse caso aí do Marinho, né? Aí lembrando, Thelma, que, né, eles vão para uma reunião mediúnica que é a mesma casa espírita que Isso, atendeu do capítulo 16, que a é, médium era a Otávia, e a isso. mãezinha pede então que Alexandre vá junto com ela para nessa noite que o Marinho vai se comunicar através da médium Otávia. Então, continuando aqui, né, André Luiz vai dizer que na noite previamente marcada para ele ir à reunião, né, para o esclarecimento ali, ele acompanha, né, o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e ele, André Luiz. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre, militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, o Necésio. Entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Eles primeiro eles vão procurar o Marinho para poder levá-lo para essa reunião, Isso, convencê-lo, né? Então aqui é, eles estão num processo de achá-lo para convencê-lo a ir a essa reunião. E isso ele só mesmo. vai poder vibracionalmente, né, vamos dizer assim, no plano que o Marinho se encontra, ele vai conseguir ver só o Necésio, que vai estar ali ainda mais ou menos com as vibrações parecida ali Isso. com eles, né? Lembrando aí que os espíritos de evolução ainda inferior, dependendo da sua faixa vibratória, eles não visualizam os espíritos que estão acima, né?
só os que estão na mesma faixa. Então, vamos nós, continuando aqui, e ele fala: se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sobre meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor, mas agora a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o tempo de figuras patibulares. São Inúmer... figuras com aspecto É, criminoso, porque eles né, um estão numa aspecto criminoso. região inferior, né? Essa palavra aí, patibulares. Né? Patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente. Quer dizer, o André Luiz, ele está dizendo que se ele tivesse aqui encarnado, ele ficaria estarrecido com aquele O cenário, ambiente, né, com aquele é, cenário ali. que ele está vendo, né? Mas na condição de desencarnado, ele devia se impor essa disciplina da emoção. E a gente fica vendo aí, Márcia, como é que eles plasmam, né, através das formas pensamento, tudo aquilo que eles acreditam, né? Então, eles estão diante de uma igreja, é, exercendo todas as funções da forma que eles agiam aqui, né? Falando de E um púlpito, pregando, falando de com maneira da mesma. altares, né? É, As igrejas ali catam com os altares em vestes negras. E interessante, né, que ele coloca que quando ele agora na condição de desencarnado, ele tinha uma disciplina emotiva, e a gente já viu isso ao longo desse livro mesmo, agora se eu não me engano, ou do outro, que os instrutores sempre pedem, André, se não se deixe envolva, né, emocionalmente. emocionalmente na situação, porque senão depois você não consegue Abaixa, né? ajudar, né, Abaixa o e campo abaixa o padrão vibratório. vibratório. Então não se Uhum. envolva, então ele aprende a olhar, mas de forma análise, mas de uma análise, vamos dizer assim, não é que não seja sem emoção, mas sem poder estar Sem ali se deixar, colocando, levar pelaquela situação, né? sem vibrar na mesma faixa, Exatamente. né? Isso ocorre com a gente aqui também, né? A gente, quando vai aprendendo, vai se educando, a gente também vê coisas, né? Por exemplo, na reunião mediúnica mesmo, né? É Exatamente. diferente a primeira vez que a gente vê e agora, né? Que a gente não é que aquilo seja normal, mas a gente mantém uma atitude, né? Para colaborar com a ambiência. Tem até o livro No Mundo Maior, agora são 3, quer dizer, que Calderaro usa, para os criminosos, para os mais simples, assim, todos, não diz assim, é o criminoso, é um ignorante. Então, assim, ele Uhum, fala para André Luiz, você tem que estar preparado para enxergá-los desta forma. uhum, isso mesmo. Então ele fala: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, é o que nós estávamos falando, né? Segundo as tendências que lhes são peculiares. Se Como, juntam, né? é, como que os espíritos se agrupam pelas afinidades, né? Afinidades. Lembrando Uhum. que isso está lá no livro dos espíritos, né? Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a liderança, né? Assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes, inconscientemente. Oh, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal?
E aí Alexandre diz, né, trata-se de ação maléfica inconsciente. Mas, respondia aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as espera da carne não se rendem à lei do bem? Por que elas não se rendem à lei do bem? Por que elas preferem o mal? Né? Né? E quando ele fala entronizar, né, ele está dizendo como é que podem valorizar, dar valor, né, a tudo aquilo, com essa ignorância, né, esse ponto, porque a gente sabe que essas funções de sacerdotes, pastores e outros, até nós mesmos, eles estudam muito também. Né? São pessoas, como você já tinha falado até na outra parte que nós estudamos, né? São pessoas cultas e muito inteligentes e estudam muito, só que tem uma visão deturpada daquela realidade ali. E uns, às vezes, isso também podemos ser de qualquer credo, a gente interpreta segundo as nossas conveniências, né? Aquilo que a gente acha que não vai não vai perturbar tanto a nossa vida ali, dependendo dos nossos interesses. E é aí que ele está colocando. Né? E essas crenças e valores que nós nos sentimos envolvidos, né, eles aderem, né, à nossa memória perispiritual, e isso prejudica muito, né? Porque essas almas se mantêm, às vezes, no mundo espiritual com esses valores durante séculos, né? E Alexandre fala bem aqui, trata de ação maléfica, mas inconsciente. Inconsciente. Quer dizer, ele não é um espírito mau, ele de querer, não, é porque ele acha que aquilo é o certo. Né? É como a gente vê aqui entre nós encarnados, às vezes as pessoas defendem determinadas, vamos dizer assim, determinados conceitos, né? Que são empedernidos, não mudam, é aquilo, né? E às vezes em determinados ambientes tem discussões, tem. Assim somos nós no mundo espiritual, nós vamos continuar. E em questão de religião, é mais a questão do que foi falado até no capítulo anterior, do cientificismo, né? O conhecimento intelectual que leva ao cientificismo, a questão da sabedoria, mas aquela sabedoria superficial no sentido não toca a mente, não toca a emoção, não toca o coração, não tem amor, né? Então as pessoas ficam frios, né? Congelam os sentimentos, né? Então ele vai responder a pergunta de André, né, dizendo: entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos, é o que nós estávamos falando, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais na Inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas, aos milhares, em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga, e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das criaturas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Eu adorei esse, não temos céus automáticos, né? Desencarnou, então, virou anjo. Não. Então, nós temos aí a resposta, né? Esse problema da Inquisição, esse grande débito da Inquisição aí, ele perdura por séculos, né? E muitos estão ainda trazendo essas mentes ainda contaminadas com toda essas crenças e valores, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E quantos crimes foram praticados, né? Muitos continuam, muitos estão entre nós, né? Há poucos anos atrás, algumas décadas, a gente via uma pessoa
que falava contra essas questões, né, que se dizia evangélico, que era pastor, né, enfrentava Chico Xavier, enfrentava todo mundo falando, né? Graças a Deus ele desapareceu, não vemos mais ele trazer os seus conceitos, mas que incomodava e a gente via que não adiantava, que aquilo ali era o tempo que ia resolver. E como é que deve estar Exatamente. essa criatura se ele desencarnou? Como é que deve estar essa criatura? Fazendo as mesmas, tendo as mesmas atitudes, né? E promovendo. Ou não, ou como o Alexandre falou, ele já de repente pode ser um pouco mais dócil, quando chega lá, tem aquele choque de realidade e ele É, já começa a repensar, né? Mas sem ser o automático, vai levar tempo, vai e, levar tempo. Né? e isso a gente vê em todos os âmbitos, como falamos, não só na religião, mas na política, É, né? Na política, exatamente. Cara. em outros segmentos. Então, a gente tem aquele que está se esforçando para se modificar, nós temos que ver essas questões, até mesmo dentro do espiritismo. Tem Com pessoas certeza. que, por exemplo, está num ambiente de uma festa, de alguma aglomeração, e quer impor os conceitos, né? Então, não é assim que nós convencemos ninguém. Nós não temos, não convertemos ninguém, a própria pessoa é que se converte, né? Que se muda, E se que muda. A gente olha. vê o exemplo de Paulo de Tarso, né? Com aquele, como é que ele despertou? Na estrada de Damasco, quando ele encontra o Senhor. Quando ele vê que ele não tinha como entender aquela luz que estava ali na frente dele, ele se dobra, Uhum, né? E que queres que eu faça, Senhor? O Paulo de Tarso era um dessas pessoas com boa intenção, porque ele defendia a lei antiga, né? Mas é totalmente distante de Jesus. Então a gente, exatamente. né? Só o Levando tempo. o conhecimento para outras realidades. Né? Isso. Então vamos. Então, sem disfarçar o assombro, né, André Luiz volta a indagar. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? E aí Alexandre diz: a maioria aqui é constituída de entidades desencarnadas, em situação de parasitismo. Parasitas, né? Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem na atmosfera dos lares que as recolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem em grande número, não obstante aos ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Então, Acho que nós, André Luiz vai, porque esse livro é bem antes do Libertação. Aí que bem ele vai, antes, né? Quando ele quando chega lá na o libertação, Libertação, aí que ele vai ver acho realmente que o é, né? exemplo desses antros do mal. Acho que é aí que cai a ficha, né? Porque é um cenário muito doloroso, mas é uma constatação de que o mal existe. Nós não podemos subestimar o mal. E aí essa questão de reúne nos nossos próprios lares, olha, ele fala, né? A gente dá A gente dá guarida para guarida a esses. esses espíritos. Como é que a gente pode, por exemplo, uma pessoa que defende determinadas ideias veementemente, né? Aquilo ali, como é que é nutrido? É nutrido durante a noite, onde se reúnem. Né? A gente fala durante a noite, em qualquer momento que a alma pode se desprender, né? Se emancipar e estar nesses ambientes, porque são atraídos. A Dona Ivone fala isso no Devassando Invisível. Né? Exatamente. As almas que se reúnem para a prática de crimes, para a prática de várias coisas, né? Se reúnem, se planejam no mundo espiritual e põem em prática aqui através de quem? Dos encarnados. Exatamente. Aí ele fala que existem e que dão muito trabalho, né?
Então, ele fala que aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Não estão ainda naquele núcleo de maldade. Como ele falou, o mal aqui, como ele já falou nos outros slides, ele é inconsciente, mas que existe essas zonas bem maléficas mesmo aí, né? Onde o mal predomina. E, num gesto expressivo, acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais, servidores de Jesus, depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse é que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. É o Necésio, né, o nome Necésio, dele. Então, ele era visto por todas aquela aglomeração ali, né? Então, por isso mas que ele queria ficar quietinho no cantinho para ele ficar, chegar isso, somente ali perto de Marinho, que a missão dele era encontrar o Marinho, convencê-lo a ir para a reunião mediúnica, né? Então ele fala, né? O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Quer dizer, ele já tinha localizado, então o interesse dele era o Marinho, não era a multidão. E aí ele fala: em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho, surpreso: foi também padre? Pergunta para o Necésio. E ele lhe responde que sim. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interroga Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, né, no mundo invisível, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Então, aí a gente entende o porquê da revolta. Eles acreditavam, né, num mundo espiritual, conforme foi lhes traçado, foi mostrado a eles, eles não encontram. Então, a revolta é justamente por isso. Né? E como eles viviam aqui, né? Achavam que era uma continuidade daquilo, né? Primeiro, já a continuidade da vida, isso já é uma realidade diferente para eles, né? Isso já surpreende. E se ele tinha todo esse, era padres, sacerdotes e outros e outras funções de importância, quando desencarna acha que vai continuar com as mesmas funções, né? E como fala. Não, termina isso que eu vou falar de outra coisa, pode falar. Como a espiritualidade não violenta ninguém, a gente está vendo isso desde lá da Vida Continua, né? Quando a Evelina chega ao mundo espiritual buscando os valores e as crenças que ela tinha, né? A gente vê aqui, olha, nem nesse caso mais drástico, né? Que é mais assim, mais crítico, ninguém, a espiritualidade, os amigos, a equipe espiritual não vai ali esclarecer ninguém e forçar a entender a realidade em que eles se encontram. Então, eles ficam por esse tempo até quando eles próprios caírem em si, como é o caso do Marinho, que já está começando a se desanimar, né? a ver que aquilo tudo ali é uma ilusão que não vai levar a nada.
E o que me chamou a atenção, além disso, quando ele aqui, isso é para todos nós, né? Que ele fala aqui, olha, a mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, porque ela era um espírito superior, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Então, muitos de nós, né, quantos temos com a gente sempre acompanhado o nosso anjo de guarda, porque Kardec fala bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na prece para o nosso anjo da guarda, que diz que todos nós temos, e o anjo da guarda é um espírito superior. Mas a gente nunca, né, a nós, né? Não, mas ele fala que é um espírito superior, ele diz que nós temos outros níveis, temos espíritos familiares, espíritos são outros que cuidam, mas que o anjo da guarda é um espírito superior. E aí ele aqui, e a gente não percebe, sente às vezes ele fala assim, uma leve alegriazinha, né, que ele coloca assim, mas não a gente não percebe. E esse caso das almas superiores, porque também a mãe, como nós já dissemos, ela tem uma influência moral muito grande sobre os filhos, né? A gente vê nas próprias reuniões mediúnicas, quando aquele espírito está desalentado, arrependido, chorando, né? E às vezes o esclarecedor fala assim: olha só, olha quem está do seu lado, né? E ele reconhece uma senhora que seria sua mãe, ou então às vezes nem chega a sugerir, ele fala: é a minha mãe, né? Então, a mãe ela tem uma ascendência moral, né, sobre os filhos, queiramos ou não, mas temos, né, esse grau, né, que não chega a ser um espírito superior, mas o amor de mãe é um amor divino. Né? Exatamente. Então, por causa desse amor, ela se torna superior. Pertenço ao grupo da boa vontade, diz o Necésio, né? Com inteligência. Nem aos submissos, nem aos revoltados. Pois é. Não pertenço a nenhum desses grupos que você está falando aí. Aquele que tem boa vontade, né? Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e, ao mesmo tempo, com tristeza e pergunta: a quem me procura? Por que você está me procurando, né? Soube que você, meu amigo, explicou o interlocutor com emoção, experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. Quer dizer, ele se coloca ali, né, de igual para igual, mostrando que ele também tem esse sentimento. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições, o tédio das companhias inferiores, representaram para mim padecimentos enormes. Olha que acolhimento bacana, né? Ele se coloca de uma forma mostrando a ele que ele também tem as mesmas dificuldades, ou já sentiu. Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava: é bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. E aí ele concorda: sim, é verdade, e já estava se comovendo. Ele fala, né, que ele vem sofrendo cansaço da permanência no mal, que a gente já falou sobre isso. O tédio das companhias. O tédio daquelas companhias que não te agregam mais valor que você. E às vezes, a gente aqui na Terra mesmo, encarnados, a gente passa por fases da vida que você tem determinadas amizades, tudo que aquilo já não te acrescenta mais. Não acrescenta. E você quer outros rumos. Isso. Estar naquelas companhias não representa mais nada. E aí a tendência é a gente até se sentir um pouco solitário mesmo, né? Porque os nossos valores modificam. No caso dele, era o mal, né? Toda aquela situação que já estava causando um tédio, um vazio, por isso ele estava envolvido nessa tristeza, né? E por que, aí ele pergunta, e por que não trabalharmos contra isso? E aí ele pergunta, mas como? Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder?
confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Subordinar-se agora é um dever. Quer dizer, não tem outra saída a não ser a revolta. Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu bondosamente: não discuta. Isso também é muito interessante, né? A gente, quando não consegue argumentar, né, a gente está na hora de calar e deixar a coisa fluir, porque senão entra numa discussão, né? E não iria convencê-lo. Não vai levar a nada. Não vai levar a nada, não vai fazer ele mudar o pensamento dele ali naquele momento. Ele só foi ali para, de alguma forma, levá-lo, e não para entrar na discussão, que não iria adiantar. E o Alexandre já sabia disso. Então, assim, o que eu tenho que fazer aqui, a sua missão é somente levá-lo para a reunião, não é discutir com ele aqui, né? Não, não. E isso é uma lição para nós, né? Quando nós estivermos numa situação onde a coisa se exalta ou a tendência é nos levar para essa discussão descabida, né? Que não vai ter utilidade, a gente se calar. Nessa hora que o silêncio, né? Daí Chico Xavier colocava aquele gole de água, né? E outro dia eu escutei um companheiro falando, não me lembro agora qual deles, né? Falava assim, aí a disciplina de Chico Xavier coloca, se não passar, engole aquela e coloca outra. E enche a e boca vai d'água, fazendo conta até 10 e fica. Quantas vezes forem necessárias até a nossa ansiedade, a nossa aflição passar, né? Muito bacana. Emmanuel, eu não lembro de qual livro desses da coleção Fonte Viva, ele tem uma mensagem que ele fala isso. Na hora, eu não lembro o título, não adianta que essas coisas eu não guardo assim, mas ele fala, quando vem aquela raiva, aquela vontade de você explodir, espera um pouco, né? Não fale, se cale, e às vezes deixa para o dia seguinte, porque dia seguinte aquilo não vai ter mais o mesmo valor para você, aquilo não vai ter mais o mesmo significado para você. Então, essa mensagem do Emmanuel é bem legal. Eu acredito que ela esteja em Caminho Verdade e Vida, mas eu não lembro mais qual é a mensagem. Então, é interessante. E aqui eles estão... o silêncio tem o seu valor, né? Mas eles se acham aqui totalmente enganados, porque eles foram... ministravam os sacramentos, né? E aquilo tudo baseado naqueles textos que a igreja criou, e eram ali reverenciados, e eles não têm mais nada disso lá. Então isso vem, Márcia, isso vem de séculos. Na época da Inquisição eram vendidas essas promessas, indulgências, né? Essas indulgências. Então, quanto maior a oferta, maior a aquisição você tinha disso, né? Então, é muito sério. E isso nos poucos, não sei se ainda deve ocorrer ainda alguns doutrinadores que agem assim, alguns sacerdotes, né? Mas a gente sabe que esse lugar no céu ele é muito ambicionado, né? Pelas almas que não têm conhecimento, porque quando Jesus fala do reino dos céus, é o reino dos céus no nosso coração. Não é um lugar no céu para você desencarnar e ir para lá, como a gente compra aqui na Terra o nosso lugar para sepultar o nosso corpo físico. A alma não se sepulta, né? Então, ela é livre. Então, ela vai encontrar aquilo que a gente entendeu aqui. Então, essa questão é muito grave, ela causa muitos conflitos, né, no mundo espiritual por causa dessas crenças e valores em questão ao céu e em questão ao inferno. O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade. Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória.
incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. E aí ele fala: desejarão acaso modificar o meu rumo, como já tentaram? Quer dizer, vão falar tudo que eu já ouvi de novo, né? Naturalmente foram avisados do seu estado íntimo, né? Aduziu Necésio decidido. E talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas, quem sabe? E aí ele fica pensando, né, por alguns minutos e volta a fazer algumas indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade. Quer ler a outra para a gente concluir? A gente pode aí. Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora desencarnada enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro, sem hesitação, impossibilitado então de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: vamos-nos. Quer dizer, ele cedeu, né? Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e retiramos-nos apressadamente para uma das pequenas portas laterais. Então, eles conseguiram convencer o Marinho, né, de ir à reunião. E olha que vitória, né? E aí a mãe, a gente vê aqui, né, que a mãe também o envolve com muitas vibrações de amor ali, né, e magnetizando a mente dele ali no sentido de, olha, tentando induzi-lo para ir, né, com aquele amor maternal dela, e aí ele decide aí. Então, assim, não adiantava conversar ali, iam tentar de outras formas ajudá-lo, né? E trazendo para a nossa realidade, né? Quando a gente está lá na reunião mediúnica, que chega aquele espírito, a gente lembrar que esse espírito, quem sabe quanto tempo ele foi trabalhado para estar ali, né? Exatamente. E lembrar também que se ele está ali é porque ele teve permissão e ele tem condição, né, de estar naquele momento. Não foi assim de um momento para o outro. Então, tudo é muito preparado no mundo espiritual, demanda tempo, demanda dedicação, demanda o envolvimento da equipe espiritual. E o que E de cabe a quantas intercessões, né, Thelma? quantas Porque a gente vai ver na intercessões. próxima parte quantos são aqueles que têm aqueles que intercedem por ele e eles conseguem ser Pois levados. é. Aqui nós temos essa mãezinha, que tinham outros espíritos envolvidos, o Necésio e vários outros aí que estão envolvidos em ajudar aquele espírito. Então, quando a gente Isso. vê, ele não chegou ali de uma hora para outra, não. Não, Tem toda uma não. preparação e pessoas que o amam ou que se preocupam por aquele espírito que estão ali o levando para ajudá-lo. E a gente tem que ter muito respeito a esse trabalho da espiritualidade, e nesse momento nos colocarmos à mercê da coordenação espiritual, nos entregarmos ao trabalho, confiarmos e entregarmos ao trabalho, fazendo o melhor que nós pudermos, né? Seja como esclarecedor, seja como médium de psicofonia, seja como médium de psicografia também, porque os sofredores também se comunicam pela psicografia, né? E estarmos Exatamente. ali doando um pouco de nós, né? Em prol daquele espírito. Muito bom. E aqueles que também ficam nas vibrações, nas orações, aqueles que dão passe na reunião. Então, assim, Todos estamos em todos a têm sua função tarefa. dentro da reunião mediúnica. E lembrar Então, é também que essa tarefa começa, não é na hora da reunião, né? Porque a gente, às vezes, começa a reunião assim, um pouco desligado daquilo que vai ocorrer ali. Não que a gente queira virar santo naquela hora, né? Mas a gente tem que ter um acatamento daquele momento, daquele ambiente, daquela enfermaria espiritual que está ali e ficarmos imbuídos do nosso silêncio, da prece, da postura de um médium
equilibrado e também com conhecimento, né? Porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende todas essas posturas, né? Então, daí o estudo é muito importante. Exatamente. A nossa alimentação, Nossa né, nos dias antes, alimentação. para a gente não comer comidas pesadas, porque vocês já repararam, em todos os momentos fala-se da questão da questão magnética, né? Então, da doação de fluidos, que vai ser muito importante, que vai falar na próxima parte, e a gente tem que estar com esses fluidos o mais, vamos dizer, puros Saudáveis, né? possíveis, mais saudáveis possíveis. E aí Isso é mesmo. isso. Então, queridos, né, chegamos aqui ao fim desta parte, desse capítulo 17, e na próxima parte nós vamos ver o acontecimento da reunião mesmo, né, o atendimento a Marinho. Que Isso vocês mesmo. fiquem com Jesus, que estudem, né, assim como nós estamos aqui, aproveitando ao máximo esse livro, e que possamos nos ver na semana que vem. Até mais, né, Thelma? Até mais, uma boa semana para todos, muita paz no coração, muito desejo de aprender, né, cada dia mais, e que possamos estar aqui, Márcia, na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. É isso aí.